Minha irmã me chamou de lixo e desejou que eu ficasse paraplégica. Agora ela veio morar comigo e espera que eu seja legal com ela. Meu nome é Marina e eu nunca imaginei que chegaria ao ponto de não conseguir olhar nos olhos da minha própria irmã dentro da minha casa. Tudo começou há alguns anos, quando eu ainda morava sozinha com minha mãe num apartamento pequeno no centro da cidade. Minha irmã, a Roberta, sempre foi diferente de mim. 5 anos mais velha, casada há 8 anos com o Daniel, ela construiu uma vida que parecia perfeita vista de fora. Casa própria, carro do ano, viagens frequentes que ela fazia questão de postar em todas as redes sociais. Eu, por outro lado, sempre fui mais simples. Trabalhava como auxiliar administrativa, ganhava o suficiente para ajudar minha mãe com as contas e ainda sobrar um pouco para mim. A relação entre nós nunca foi das melhores, mas também não era terrível. Éramos apenas diferentes. Ela sempre foi a filha ambiciosa, a que queria mais da vida, a que cobrava da mãe uma postura mais elegante, como ela dizia. Eu era a filha tranquila, a que ficava em casa nos finais de semana, a que preferia um livro a uma balada. Minha mãe, Dona Célia, sempre tentou nos manter unidas, fazendo almoços de domingo, lembrando dos aniversários uma da outra, forçando conversas ao telefone. O problema começou num churrasco de família na casa da Roberta, há cerca de 2 anos. Era aniversário do Daniel, e minha mãe insistiu para que eu fosse, mesmo eu preferindo ficar em casa. Fui por ela, como sempre fazia tudo por ela. Cheguei lá com um presente simples, cumprimentei todo mundo e fui para o quintal onde o churrasco estava acontecendo. Daniel sempre foi simpático comigo. Talvez simpático demais, pensando bem agora. Ele puxava a conversa, perguntava sobre meu trabalho, fazia piadas. Naquele dia eu estava ajudando a levar as coisas para a mesa quando ele apareceu na cozinha. Estávamos sozinhos. Ele começou a falar sobre como eu estava bonita, que aquele vestido ficava bem em mim, coisas que me deixaram desconfortável imediatamente. Então ele se aproximou, colocou a mão na minha cintura e disse baixinho, perto do meu ouvido, que sempre achou eu mais interessante que a Roberta, que eu tinha algo diferente. Eu congelei. Literalmente não consegui me mexer por alguns segundos. Quando finalmente reagi, empurrei ele e saí da cozinha rapidamente, o coração batendo tão forte que eu achei que ia desmaiar. Fiquei o resto da festa evitando ficar sozinha em qualquer cômodo, grudada na minha mãe ou conversando com primos. Fui embora mais cedo, inventando uma desculpa de dor de cabeça. E aí começou meu dilema. Eu contava ou não contava para a Roberta? Passei dias pensando nisso. Não dormi direito por uma semana inteira. De um lado, ela era minha irmã e merecia saber que tipo de homem tinha ao lado dela. Do outro, eu sabia como ela era. Sabia que nossa relação já era frágil, e tinha medo da reação dela. Mas a culpa estava me consumindo. Toda vez que ela me ligava para falar de algo trivial, eu sentia um nó na garganta. 3 semanas depois do churrasco, eu tomei coragem. Liguei para ela e pedi para conversarmos pessoalmente. Fomos tomar um café numa padaria perto da casa da minha mãe. Eu estava nervosa, mexendo nas mãos, sem saber como começar. Quando finalmente contei, tentando ser o mais delicada possível, explicando exatamente o que aconteceu, sem exageros, apenas os fatos, a reação dela foi a pior possível. Ela não acreditou em mim. Simples assim. Disse que eu estava inventando história, que sempre tive inveja da vida dela, que eu queria destruir o casamento dela, porque eu era uma fracassada que não conseguia arrumar ninguém. As palavras saíam da boca dela como facadas. Eu tentei argumentar, tentei jurar que estava falando a verdade, mas quanto mais eu falava, mais furiosa ela ficava. A discussão terminou com ela se levantando e indo embora, deixando eu sozinha na mesa com 2 xícaras de café pela metade. Eu chorei ali mesmo, na frente de todo mundo. Uma senhora que estava na mesa ao lado veio me perguntar se eu estava bem, me ofereceu um guardanapo. Eu mal consegui agradecer. Achei que com o tempo ela ia pensar melhor, que ia me procurar para conversarmos com calma. Mas não foi isso que aconteceu. Ela me bloqueou em todas as redes sociais, parou de atender minhas ligações. Quando eu ia na casa da minha mãe e ela estava lá, ela simplesmente me ignorava como se eu fosse invisível. Minha mãe tentava mediar a situação, mas de um jeito tão fraco, tão sem firmeza, que às vezes eu me perguntava de que lado ela realmente estava. Ela dizia coisas como vocês são irmãs, precisam se entender, ou, deixa isso pra lá, Marina, o importante é a família estar unida. Nunca, Roberta, você precisa acreditar na sua irmã. Nunca, o que seu marido fez foi grave e você deveria ao menos considerar a possibilidade. Nada que realmente me defendesse. Os meses foram passando e a situação só piorava. Roberta começou a fazer comentários maldosos sempre que podia.
Se eu postava uma foto nas redes sociais, ela comentava algo sarcástico. Se eu comentava algo num grupo de família no WhatsApp, ela me contrariava ou simplesmente ignorava. Era uma guerra silenciosa, mas dolorosa. Então veio a questão do meu nervo ciático. Comecei a sentir dores terríveis nas costas que irradiavam pela perna. Alguns dias eu mal conseguia andar. Fui ao médico e descobri que estava com o nervo inflamado, uma hérnia de disco que estava comprimindo tudo. O médico me passou anti-inflamatórios, fisioterapia, e disse que eu precisava de repouso absoluto por algumas semanas. Fiquei de atestado médico passando os dias em casa, na cama ou no sofá, tentando encontrar uma posição que não doesse tanto. Minha mãe me ajudava no que podia, mas ela também não era mais nova, tinha seus próprios problemas de saúde. Foram semanas difíceis, de muita dor física e também emocional, porque a vulnerabilidade me deixava ainda mais sensível a tudo. Um dia, minha mãe estava no telefone com a Roberta. Eu estava deitada no sofá da sala, e ouvi a conversa dela. Minha mãe comentou sobre meu estado, disse que eu estava sofrendo muito com as dores, que mal conseguia me levantar sozinha. E foi quando eu ouvi, mesmo minha mãe tentando abafar um pouco o telefone, a voz estridente da Roberta do outro lado. Ela estava rindo da minha situação. Minha mãe se afastou um pouco, foi para o quarto, mas eu já estava ligada na conversa. Levantei com dificuldade e cheguei mais perto da porta do quarto. O que eu ouvi me destruiu por dentro. Isso é karma, mãe. Ela tentou destruir meu casamento, agora está aí sofrendo. Quem sabe isso não é um sinal? Quem sabe ela não vai ficar entortada de vez, presa numa cama, sem poder sair de casa? Seria o mínimo que ela merece por ser o lixo que é. Lixo? Ela me chamou de lixo. E desejou que eu piorasse, que eu ficasse presa numa cama, inválida. Minha própria irmã. Eu voltei para o sofá antes que minha mãe saísse do quarto, e quando ela apareceu, eu fingi que estava dormindo. Mas por dentro eu estava despedaçada. As lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto enquanto eu mantinha os olhos fechados. Eu esperava que minha mãe tivesse me defendido, que tivesse colocado a Roberta no lugar dela, que tivesse dito que aquilo era absurdo e cruel. Mas quando ela voltou para a sala e me viu dormindo, ela apenas suspirou e foi fazer o almoço. Nada, absolutamente nada. Naquela noite, quando consegui me arrastar até meu quarto, eu chorei até não ter mais lágrimas. Não era só a dor física que me consumia, mas a dor de perceber que minha família, as pessoas que deveriam me apoiar incondicionalmente, tinham me abandonado. Minha irmã me odiava por ter falado a verdade. Minha mãe escolhia a neutralidade covarde ao invés de me defender. Depois desse dia, algo mudou em mim. Eu percebi que não conseguia mais fingir. Não conseguia mais sorrir para a Roberta nos almoços de família, não conseguia mais fazer de conta que estava tudo bem. Comecei a recusar os convites para reuniões onde ela estivesse. Parei de responder às mensagens dela nos grupos de família. Me afastei, criei uma distância que eu precisava para sobreviver emocionalmente. Minha mãe reclamava. Você está sendo rancorosa, Marina. Ela é sua irmã. Vocês precisam se acertar. Mas como eu podia me acertar com alguém que desejou que eu ficasse inválida? Como eu podia abraçar alguém que me chamava de lixo? E como eu podia confiar em alguém que escolheu acreditar no marido infiel ao invés da própria irmã? Fui melhorando aos poucos. A fisioterapia ajudou, os remédios também. Voltei a trabalhar, voltei à minha rotina. Mas a cicatriz emocional permaneceu. Cada vez que via o nome da Roberta em algum lugar, meu estômago embrulhava. Cada vez que minha mãe mencionava ela, eu mudava de assunto. Aprendi a viver com essa ausência. Na verdade, não era bem uma ausência, porque ela nunca tinha sido tão presente assim na minha vida. Era mais uma aceitação de que nossa relação estava morta, e que talvez sempre tivesse sido superficial demais para sobreviver a uma situação de verdade. Minha vida seguiu. Continuei trabalhando, ajudando minha mãe, cuidando da minha saúde. Fiz novas amizades, me aproximei mais de primos que realmente me respeitavam. Comecei terapia, o que me ajudou muito a processar tudo isso e entender que eu não era a vilã dessa história. Então, há 3 meses, minha mãe me ligou com uma notícia que fez meu mundo desabar novamente. Marina, preciso te contar uma coisa. A Roberta vai se separar do Daniel. E ela vai vir morar aqui com a gente por um tempo, até se organizar. Eu fiquei em silêncio por tanto tempo que minha mãe achou que a ligação tinha caído. Marina, você está aí? Estou, respondi, a voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Mas mãe, como assim ela vai morar com a gente? Você nem me perguntou. Ela é minha filha, Marina. E está passando por um momento difícil. Eu não posso negar ajuda para ela. E eu também sou sua filha. E quando eu passei por um momento difícil,
Quando ela desejou que eu ficasse paraplégica, onde você estava? Minha mãe ficou quieta. Aquele silêncio pesado que eu já conhecia tão bem. Vocês vão ter que aprender a conviver. É só por um tempo. Mas eu sabia que não seria só por um tempo. Conhecendo a Roberta, conhecendo minha mãe, isso ia se arrastar. E o pior, eu teria que dividir o mesmo teto com a pessoa que mais me machucou na vida. Roberta chegou numa terça-feira à tarde. Eu estava no trabalho quando recebi a mensagem da minha mãe. Sua irmã já está aqui. Trouxe só algumas malas, o resto ela busca depois. Passei o resto do expediente com um aperto no peito, olhando para a tela do computador sem conseguir me concentrar em nada. Minha chefe precisou me chamar a atenção 2 vezes porque eu tinha esquecido de enviar uns relatórios importantes. Na hora do almoço nem consegui comer. Fiquei mexendo na comida com o garfo, o estômago completamente fechado. Quando chegou a hora de ir embora, eu considerei seriamente não voltar para casa. Pensei em ligar para alguma amiga, pedir para dormir lá, inventar qualquer desculpa. Mas era minha casa também. Eu morava ali. Por que eu tinha que ser expulsa do meu próprio espaço por causa dela? Respirei fundo e fui para casa. Quando abri a porta, ouvi vozes na cozinha. Minha mãe e Roberta conversavam enquanto preparavam o jantar. A cena era tão doméstica, tão normal, que por um segundo me senti completamente deslocada, como se eu fosse a intrusa ali. Oi, eu disse, anunciando minha presença. Minha mãe se virou com um sorriso forçado. Oi, filha. Chegou cedo hoje. A Roberta já está instalada no quarto de hóspedes. O quarto de hóspedes. Aquele cômodo minúsculo que ficava exatamente ao lado do meu quarto. Paredes tão finas que eu ouvia quando minha mãe assistia televisão lá dentro. Ótimo. Roberta me olhou de relance, um olhar rápido e frio, antes de voltar a atenção para a panela no fogão. Nem um oi, nem um obrigada por me receber. Nada. Tudo bem, eu respondi, sentindo a tensão no ar. Vou tomar um banho. Fui direto para o meu quarto e fechei a porta. Sentei na cama e fiquei ali, apenas respirando, tentando processar a nova realidade. Ela estava ali, na minha casa, separada do Daniel. Parte de mim sentiu uma satisfação amarga. Então ela finalmente tinha descoberto quem ele realmente era. Ou ele tinha feito algo que ela não conseguiu ignorar ou justificar. Mas a satisfação durou pouco, porque a realidade era que agora eu teria que conviver com ela diariamente. No jantar, sentamos as 3 à mesa pela primeira vez em quase 2 anos. Minha mãe tentava manter uma conversa leve, falando sobre o tempo, sobre a novela, sobre qualquer coisa que não fosse o elefante gigante na sala. Roberta respondia em monossílabos, empurrando a comida no prato. Eu comia em silêncio, querendo que aquilo acabasse logo. Marina, passa o sal, Roberta disse de repente. Nem por favor, nem você pode. Apenas uma ordem. Eu peguei o saleiro e coloquei na mesa, ao alcance dela, mas não entreguei na mão. Era infantil? Talvez. Mas era o máximo de interação que eu conseguia ter com ela naquele momento. Os primeiros dias foram assim. Uma dança desconfortável de evitar uma a outra no mesmo espaço. Eu saía cedo para o trabalho, voltava tarde. Jantava rápido e me trancava no quarto. Roberta passava o dia procurando emprego online, falando ao telefone com o advogado sobre a separação, e reclamando da vida para minha mãe. Eu ouvia tudo através da parede fina. Ouvia ela chorar à noite. Ouvia ela xingando o Daniel ao telefone. Ouvia quando ela contava para minha mãe em detalhes sobre as traições dele. Sim, traições no plural. Aparentemente, eu não tinha sido um caso isolado. Ele tinha casos com outras mulheres, relacionamentos que duraram meses. E sabe qual foi minha reação ao ouvir isso? Nenhuma. Nenhuma satisfação em estar certa. Nenhuma vontade de dizer eu te avisei. Apenas um vazio. Porque mesmo com todas as provas, mesmo com a vida dela desmoronando exatamente do jeito que eu tinha tentado evitar 2 anos atrás, ela nunca tinha vindo até mim para se desculpar. Nunca tinha dito, você estava certa, Marina. Nunca tinha dito, me desculpa por não acreditar em você. Nunca tinha reconhecido que me chamou de lixo, que desejou que eu ficasse paraplégica, que tentou destruir minha reputação na família inteira. Na segunda semana, tivemos nossa primeira interação real. Eu tinha chegado do trabalho e fui direto para o chuveiro. Quando saí do banheiro de roupão com o cabelo molhado, ela estava no corredor esperando para usar o banheiro. Você demora uma eternidade aí dentro, ela disse, com aquele tom ácido que eu conhecia tão bem. Desculpa, eu não sabia que você estava esperando, respondi, tentando manter a voz neutra. Claro que não sabia. Você nunca pensa em ninguém além de você mesma. Aquilo me acertou como um tapa. Eu, que passei a vida inteira colocando os outros na frente, especialmente minha mãe. Eu, que trabalhava duro para ajudar com as contas da casa.
Eu, que tinha tentado protegê-la de um marido infiel e só tinha recebido ódio em troca. Sabe de uma coisa, Roberta? Eu me virei para encará-la. Eu tentei te ajudar há 2 anos. Tentei te contar a verdade sobre o Daniel. E você me chamou de mentirosa, de invejosa, de lixo. Você desejou que eu ficasse presa numa cama pelo resto da vida. Então não venha me acusar de ser egoísta. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de raiva, mas dessa vez tinha algo mais ali. Talvez vergonha. Talvez remorso. Mas não o suficiente para ela admitir. Você não sabe de nada sobre o que eu passei, ela respondeu, a voz tremendo. Eu sei exatamente o que você passou porque eu tentei te poupar disso. Mas você escolheu acreditar nele ao invés de mim. Essa é a diferença. Entrei no meu quarto e fechei a porta, as mãos tremendo. Ouvi ela entrar no banheiro e trancar a porta com força. E então, alguns minutos depois, ouvi o choro dela. Um choro alto, desesperado, de quem estava realmente quebrada. Parte de mim queria sentir pena. Queria abrir a porta, ir até lá, abraçá-la e dizer que estava tudo bem. Mas a parte maior de mim, a parte que ainda sangrava das feridas que ela tinha causado, não conseguia. Deitei na cama e coloquei o travesseiro sobre a cabeça, tentando abafar o som do choro dela. Mas era impossível. E foi quando eu percebi que essa situação ia ser muito pior do que eu imaginava. Porque ouvir alguém sofrer, mesmo alguém que te machucou profundamente, não é fácil. Principalmente quando esse alguém é sua irmã, e você ainda guarda, em algum lugar bem guardado dentro de você, a memória de quando vocês eram crianças e as coisas eram mais simples. Mas essas memórias pareciam de outra vida, de outras pessoas. A Marina e a Roberta de hoje eram 2 estranhas amarguradas, forçadas a dividir o mesmo espaço, carregando mágoas que pareciam grandes demais para caber naquele apartamento pequeno. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café fresco. Era sábado, meu dia de dormir até mais tarde, mas o barulho de panelas na cozinha me acordou antes das 7. Fiquei deitada por alguns minutos, encarando o teto, reunindo forças para enfrentar mais um dia naquela convivência forçada. Quando finalmente me levantei e fui até a cozinha, encontrei uma cena inusitada. Roberta estava fazendo panquecas. A mesa estava posta para 3 pessoas com frutas, suco de laranja, e até flores num vasinho que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe estava sentada, sorrindo, claramente feliz com aquela demonstração de normalidade doméstica. Bom dia, dorminhoca, minha mãe disse. A Roberta fez café da manhã para nós. Olhei para minha irmã, que estava de costas, virando uma panqueca na frigideira. Ela não se virou, não disse nada. Eu sabia o que aquilo era. Uma encenação para minha mãe. Uma forma de parecer a filha prestativa, a que estava se esforçando, enquanto eu continuava sendo pintada como a irmã rancorosa que não conseguia perdoar. Que legal, eu disse, sem emoção na voz. Sentei-me à mesa e servi um copo de suco. O café da manhã foi tenso. Minha mãe tentava puxar conversa, fazendo planos para o dia, sugerindo que fossemos ao shopping juntas como uma família. Roberta concordava animadamente com tudo, como se fossemos 3 amigas em perfeita harmonia. Eu apenas balançava a cabeça, dando respostas curtas. Marina, você vai com a gente, né? Minha mãe perguntou, com aquele tom de súplica que ela usava quando queria me convencer de algo. Não posso, mãe. Preciso resolver umas coisas hoje. Que coisas? É sábado. Tenho que ir ao mercado, pagar umas contas, organizar meu quarto. Coisas? A verdade é que eu preferia fazer qualquer coisa, até limpar o banheiro com escova de dentes, do que passar horas num shopping fazendo de conta que estava tudo bem entre nós. Roberta finalmente se virou, me olhando diretamente pela primeira vez naquela manhã. Você não pode fazer um esforço? Pela mãe? E ali estava. A carta do pela mãe, como se eu não fizesse tudo pela mãe a vida inteira. Como se eu não fosse a filha que estava ali todos os dias, ajudando com as contas, fazendo companhia, levando ela ao médico. Eu faço muito pela mãe, Roberta. Todos os dias. Você que aparece aqui só quando precisa de algo. Minha mãe fechou os olhos, como se estivesse com dor de cabeça. Meninas, por favor. Não, mãe. Ela precisa ouvir isso. Eu me levantei da mesa. Eu estou aqui há anos. Quando a senhora teve aquela pneumonia, quem ficou de madrugada no hospital? Quando precisou fazer aquela cirurgia no olho, quem pegou atestado no trabalho para cuidar da senhora? Eu. Sempre eu. E agora vem ela que sumiu por 2 anos, fazer café da manhã num sábado e eu sou a filha ruim por não querer ir ao shopping? Marina, eu não disse que você é a filha ruim, minha mãe tentou argumentar, mas sua voz estava fraca. Não precisa dizer, mãe. Eu vejo nos seus olhos. Vejo quando você suspira toda vez que eu recuso um convite. Vejo quando você fica do lado dela, mesmo sabendo o que ela me fez.
Roberta bateu a espátula na pia. Eu passei 2 anos sendo traída, Marina. 2 anos descobrindo que meu casamento era uma mentira. Você não tem ideia do que é isso. Eu tentei te poupar desses 2 anos. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu te contei logo no começo. Mas você preferiu me chamar de mentirosa, de lixo, desejar que eu ficasse inválida. E agora quer que eu tenha pena de você? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe estava com lágrimas nos olhos. Roberta estava pálida, as mãos agarradas na beira da pia. E eu estava tremendo, de raiva, de frustração, de dor. Eu vou sair, eu disse, pegando minha bolsa. Vocês aproveitem o passeio. Saí batendo a porta e desci as escadas correndo, sem esperar pelo elevador. Só quando cheguei na rua que percebi que estava chorando. Caminhei sem direção por alguns quarteirões até encontrar uma pracinha. Sentei num banco e deixei as lágrimas caírem livremente. Peguei o celular e liguei para a Júlia, minha melhor amiga desde o ensino médio. Ela atendeu no 3º toque. Oi, Mari. Tudo bem? Ju, você pode me encontrar? Eu preciso conversar com alguém. Ela percebeu pela minha voz que era sério. Claro. Onde você está? Meia hora depois, estávamos sentadas numa cafeteria perto da praça. Contei tudo para ela. Desde o início, passando pela chegada da Roberta até a briga daquela manhã. Júlia me ouviu em silêncio, segurando minha mão por cima da mesa. Mari, você não está errada, ela disse quando terminei. Ninguém é obrigado a engolir sapo só porque é família. O que ela fez com você foi cruel. E sua mãe deveria te defender, não ficar em cima do muro. Mas eu me sinto péssima, Ju. Me sinto culpada por não conseguir perdoar, por não conseguir ser a irmã melhor, sabe? Perdão não é algo que você dá só porque alguém está passando por um momento ruim. Perdão precisa de reconhecimento, de pedido de desculpa sincero, de mudança. Ela fez alguma dessas coisas? Eu balancei a cabeça negativamente. Então você não tem que se sentir culpada. Você está protegendo sua saúde mental, sua paz. E isso não é ser rancorosa, é ser inteligente. Passamos a tarde toda conversando. Júlia me ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Me lembrou do quanto eu tinha crescido nos últimos anos, do quanto eu era forte. Quando finalmente voltei para casa, já era noite. A casa estava escura, apenas a luz do corredor acesa. Ouvi vozes baixas vindo do quarto da minha mãe. Roberta estava lá, provavelmente desabafando sobre o quanto eu era difícil, o quanto eu não tinha empatia. Fui direto para o meu quarto e liguei o notebook. Comecei a pesquisar apartamentos para alugar. Pequenos, baratos, qualquer coisa que eu pudesse pagar sozinha. Porque estava ficando claro que se eu quisesse manter minha sanidade, eu precisava sair dali. Mas então pensei na minha mãe. Ela dependia da minha ajuda financeira. O apartamento era alugado, e meu salário cobria boa parte das despesas. Se eu saísse, ela teria dificuldades. E eu não conseguia fazer isso com ela, mesmo estando magoada com a falta de apoio. Estava presa. Presa entre o amor pela minha mãe e a necessidade de me proteger da toxicidade da minha irmã. Fechei o notebook e deitei na cama, encarando o teto novamente. Do outro lado da parede, ouvi Roberta voltar para o quarto dela. Ouvi o ranger da cama quando ela se deitou. E então, mais uma vez, ouvi o choro abafado. E pela primeira vez me permiti pensar no óbvio, ela também estava sofrendo. Não pelas mesmas razões que eu, não da mesma forma, mas estava. O casamento tinha acabado. A vida que ela construiu tinha desmoronado. Ela estava morando num quarto minúsculo na casa da mãe, aos 35 anos, desempregada sem perspectiva. Mas mesmo reconhecendo isso, mesmo sentindo um pingo de empatia, eu não conseguia perdoar, porque dor não justifica crueldade. Sofrimento não dá a ninguém o direito de desejar o mal para outra pessoa. Peguei meu fone de ouvido e coloquei uma playlist tranquila para dormir. Precisava desligar. Precisava descansar. Porque algo me dizia que aquilo estava longe de terminar. Os dias seguintes se arrastaram numa rotina incômoda. Eu e Roberta desenvolvemos uma espécie de cronograma não oficial para evitar uma a outra. Eu acordava cedo, tomava café rapidamente e ia para o trabalho. Ela acordava mais tarde, passava o dia em casa, ou saindo para entrevistas de emprego. Quando eu voltava à noite, ela já estava trancada no quarto ou conversando com minha mãe na sala, e eu ia direto para o meu espaço. Minha mãe estava visivelmente cansada da situação. Eu via nas olheiras dela, na forma como suspirava quando nós duas estávamos no mesmo cômodo, no jeito como ela tentava desesperadamente criar pontes que nenhuma de nós queria atravessar. Na quinta-feira daquela semana, cheguei em casa e encontrei minha mãe chorando na cozinha. Estava sentada à mesa com uma xícara de chá frio na frente, as mãos cobrindo o rosto. Mãe, o que aconteceu?
Larguei minha bolsa e corri até ela. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Eu não aguento mais, Marina. Não aguento mais vocês duas assim. Vocês são irmãs. São minhas filhas. E eu me sinto sendo despedaçada no meio. Meu coração apertou. Sentei ao lado dela e segurei sua mão. Mãe, eu sei que é difícil, mas... Você não entende, filha. Eu estou velha. Eu não sei quanto tempo ainda tenho. E a ideia de morrer deixando vocês duas sem se falar, se odiando assim, me mata. As lágrimas voltaram a correr pelo rosto dela, e eu senti minha própria garganta apertar. Era verdade. Minha mãe tinha 68 anos, diabetes, pressão alta. Não era velha, mas também não era jovem. E a ideia dela partir com essa situação não resolvida era angustiante até para mim. Onde está a Roberta? Perguntei. Foi encontrar umas amigas. Deve voltar mais tarde. Fiquei ali segurando a mão da minha mãe em silêncio. Não sabia o que dizer. Não tinha palavras de conforto que fossem genuínas. Porque eu não ia mentir e prometer que as coisas iam melhorar quando eu não acreditava nisso. Marina, minha mãe disse depois de um tempo, você é a mais forte de vocês duas. Sempre foi. Desde pequena você tinha essa força, essa resiliência. A Roberta. Ela sempre foi mais frágil do que parecia. Mãe, ela não é frágil. Ela é cruel. Tem diferença. Ela está quebrada, filha. Eu vejo isso nela todos os dias. O casamento acabou, ela perdeu tudo que construiu, está se sentindo um fracasso. E talvez ela tenha medo de admitir que estava errada sobre você e o Daniel, porque isso significaria aceitar que desperdiçou 2 anos defendendo a pessoa errada. Eu queria discordar, queria dizer que isso não era desculpa. Mas havia uma verdade incômoda ali. O orgulho era uma prisão poderosa. E Roberta sempre teve muito orgulho. Eu não sei se consigo perdoar ela, mãe. Não sei se quero. Eu não estou pedindo perdão, Marina. Estou pedindo convivência. Pelo menos uma trégua. Pelo bem de todos nós. Olhei para minha mãe, para aquele rosto cansado que eu amava tanto, e senti meu coração partir. Porque ela estava certa em uma coisa, eu era mais forte. E pessoas fortes carregam fardos que pessoas fracas não conseguem carregar, mesmo quando não é justo. Eu vou tentar, mãe. Mas eu não prometo nada. E ela também precisa tentar. Minha mãe apertou minha mão e assentiu. Obrigada, filha. Obrigada. Naquela noite, quando Roberta voltou, eu estava na sala assistindo televisão. Ela parou na porta, surpresa de me ver ali. Normalmente eu já estaria no meu quarto àquela hora. Oi, ela disse, hesitante. Oi. Ela ficou ali parada por alguns segundos, claramente sem saber o que fazer. Então foi até a cozinha, pegou um copo de água e voltou pelo corredor. Roberta, eu a chamei antes que ela desaparecesse. Ela parou e se virou. O quê? A mãe está sofrendo. Muito. Ela baixou os olhos. Eu sei. Então talvez a gente pudesse. Não sei. Tentar ser minimamente civilizadas. Pela mãe. Ela me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Raiva? Tristeza? Alívio? Eu posso tentar, ela disse finalmente. Se você puder, eu posso tentar. Não foi um pedido de desculpas. Não foi uma reconciliação. Foi apenas um armistício frágil, construído sobre o amor que ambas sentíamos por nossa mãe. Nos dias seguintes, a atmosfera da casa mudou sutilmente. Não ficamos amigas da noite para o dia, mas paramos de nos evitar tão ativamente. Começamos a tomar café da manhã juntas às vezes, conversas curtas e superficiais sobre o clima, sobre notícias, nada profundo. Minha mãe sorria mais, e isso tornava o esforço um pouco mais fácil. 2 semanas depois, numa sexta-feira à noite, as 3 estávamos na sala assistindo a um filme que minha mãe tinha escolhido. Era uma comédia romântica boba, do tipo que ela adorava. Roberta estava no sofá, eu estava na poltrona, minha mãe entre nós em outro sofá. No meio do filme, durante uma cena particularmente engraçada, eu ri alto. E então Roberta riu também. E nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo, e havia algo ali que não existia há muito tempo. Não era amizade, não era perdão, mas era humanidade, o reconhecimento de que éramos 2 pessoas reais, não apenas inimigos numa guerra. Quando o filme terminou, minha mãe se levantou para ir dormir. Boa noite, meninas. Obrigada pela noite. Ficamos apenas eu e Roberta na sala, o silêncio se instalando entre nós. Eu deveria me levantar e ir para o quarto. Era isso que eu fazia sempre. Mas algo me fez ficar. Como estão indo as entrevistas? Perguntei, surpreendendo a mim mesma. Ela também pareceu surpresa. Difícil. O mercado está complicado. E eu fiquei muito tempo fora. Focada em ser dona de casa. Parece que minhas habilidades ficaram obsoletas. Você sempre foi boa com marketing.
Aquelas campanhas que você fazia na faculdade eram incríveis. Ela me olhou, genuinamente surpresa que eu lembrasse disso. Isso foi há mais de 10 anos. Mas talento não desaparece. Você só precisa se atualizar. Tem vários cursos online gratuitos. Eu posso te ajudar a procurar, se quiser. Vi algo se quebrar nela. Os ombros caíram, os olhos ficaram marejados. Por quê? Por que você está sendo legal comigo depois de tudo? Era uma boa pergunta. Uma pergunta que eu mesma vinha me fazendo. Por que a mãe está sofrendo? E por quê? Porque eu estou cansada, Roberta. Cansada de carregar esse peso. Isso não significa que eu esqueci o que aconteceu. Não significa que está tudo bem. Mas significa que eu não quero mais gastar minha energia com ódio. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Eu estraguei tudo, não estraguei? Meu casamento, minha relação com você, minha vida. Seu casamento Daniel estragou. E você estragou nossa relação, sim. Mas a vida você ainda pode consertar. Eu não sei nem por onde começar. Pela primeira vez em 2 anos, eu senti um lampejo do que costumava ser compaixão pela minha irmã. Não perdão, não ainda, talvez nunca. Mas compaixão. Começa acordando amanhã e tentando de novo. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Ela assentiu, mordendo o lábio inferior como fazia quando era criança e estava tentando não chorar. Marina, Não, eu a interrompi. Não agora. Eu não estou pronta para isso ainda. Ela entendeu. Ok. Me levantei e fui em direção ao meu quarto. Na porta me virei. Boa noite, Roberta. Boa noite, Marina. Deitei na cama naquela noite com sensações contraditórias. Parte de mim se sentia aliviada por ter dado aquele pequeno passo em direção à civilidade. Outra parte se sentia traidora de mim mesma, como se estivesse traindo a Marina que tinha sofrido, que tinha sido humilhada e ferida. Mas a verdade é que carregar tanto rancor estava me consumindo por dentro, e eu precisava encontrar uma forma de seguir em frente, nem que fosse apenas por sobrevivência. As semanas seguintes foram estranhas. Roberta e eu desenvolvemos uma rotina quase amigável. Ela começou a fazer os cursos online que eu tinha sugerido, e às vezes me pedia ajuda com alguma coisa. Eu ajudava, mantendo sempre uma distância segura, nunca deixando que as coisas ficassem íntimas demais. Minha mãe estava visivelmente mais feliz, e isso tornava tudo um pouco mais suportável. Roberta conseguiu um emprego temporário numa agência de marketing digital, algo muito abaixo do que ela costumava fazer, mas que pelo menos trazia alguma renda. Ela saía cedo e voltava tarde, cansada mas com um brilho diferente nos olhos. Estava se reconstruindo, aos poucos. Foi numa terça-feira, quase 2 meses depois da nossa conversa na sala, que tudo mudou novamente. Eu tinha saído mais cedo do trabalho porque estava com dor de cabeça. Cheguei em casa por volta das 3 da tarde e encontrei a porta entreaberta. Estranhei imediatamente. Minha mãe estava visitando uma amiga e Roberta deveria estar no trabalho. Entrei devagar, o coração acelerando. Tem alguém em casa? Ouvi vozes vindas do quarto de hóspedes. Uma delas era de Roberta. A outra era masculina. Uma voz que eu reconheci instantaneamente e que fez meu sangue gelar. Daniel. Caminhei silenciosamente até o corredor. A porta do quarto estava semiaberta. Pelo reflexo do espelho do corredor, eu conseguia ver parte da cena. Roberta estava sentada na cama, e Daniel estava de pé, segurando as mãos dela. Eu mudei, R.O. Juro que mudei. Esses meses sem você foram um inferno. Eu percebi o quanto eu estraguei tudo, o quanto você é importante para mim, ouvi ele dizer, a voz melosa, convincente. Daniel, eu não sei. Foi tão difícil descobrir tudo. As traições, as mentiras. Eu sei, amor. E eu sou um idiota. Mas eu estou fazendo terapia, estou trabalhando em mim. E eu te amo. Sempre te amei. As outras não significaram nada. Senti a náusea subindo. Ele estava usando as mesmas táticas de sempre, as mesmas palavras bonitas, a mesma manipulação. E pelo tom de voz da Roberta, ela estava considerando acreditar nele novamente. E aquela situação com a Marina. Roberta começou, e eu prendi a respiração. Aquilo foi um mal-entendido gigante, R.O. Eu estava bêbado naquele churrasco, não sabia o que estava fazendo. E a Marina? Olha, não quero falar mal da sua irmã, mas ela sempre teve uma certa admiração por mim. Talvez ela tenha interpretado errado alguma coisa. O sangue ferveu nas minhas veias. Ele estava reescrevendo a história. Estava me pintando como a interessada, como a que tinha distorcido a situação. E o pior, eu podia ouvir a hesitação na voz da Roberta, a dúvida sendo plantada novamente. Marina não é de mentir. Roberta disse, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Amor, eu te conheço há mais de 10 anos. Você me conhece.
Você realmente acha que eu daria em cima da sua irmã? Isso não faz o menor sentido. Mas você sabe como famílias são complicadas. Às vezes as pessoas veem coisas que querem ver, ou interpretam mal situações inocentes. Houve um silêncio. Então eu ouvi o som de um beijo. Algo dentro de mim se partiu. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva pura e cristalina. Porque naquele momento eu entendi que nada tinha mudado. Roberta estava prestes a voltar para ele, a acreditar em todas as suas mentiras de novo, e eu seria mais uma vez a vilã da história. Peguei meu celular e comecei a gravar. Gravei a conversa deles. Gravei o momento em que ele disse: "Você sabe que aquelas outras mulheres não significaram nada, foi só sexo. Você é quem eu amo de verdade." Gravei tudo. Então respirei fundo e bati na porta, abrindo-a completamente. Eles pularam longe um do outro como adolescentes pegos pelos pais. Daniel ficou pálido ao me ver. Roberta ficou vermelha. "Marina, o que você está fazendo em casa?" Roberta gaguejou. "Saí mais cedo do trabalho." "Mas a pergunta é, o que ele está fazendo aqui?" Daniel recuperou a compostura rapidamente, colocando aquele sorriso falso. "Marina, que bom te ver. Eu vim conversar com a Roberta sobre a separação, sobre dividir as coisas." "Mentira", eu disse, minha voz fria como gelo. "Eu ouvi tudo. Ouvi você manipulando ela de novo, reescrevendo o que aconteceu naquele churrasco, me pintando como a interessada." "Marina, você está distorcendo." "Eu estou distorcendo?" Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. "Você colocou a mão na minha cintura, sussurrou no meu ouvido que sempre me achou mais interessante que a Roberta, e agora está dizendo que eu interpretei mal. E mais, eu gravei toda a conversa de vocês agora. Toda ela." Roberta ficou em pé. "Você gravou? Sem permissão? Sem permissão?" "Roberta, ele está te manipulando novamente. Está dizendo as mesmas mentiras de sempre, e você está acreditando. Ele mudou, Marina. Ele está fazendo terapia." "Terapia?" Eu quase ri, mas não havia humor naquilo. "Ele disse que as outras mulheres não significaram nada." "Quantas foram, Roberta?" 5? 10? Você realmente acha que alguém muda em 2 meses? Daniel tentou sair do quarto, mas eu bloqueei a passagem. "Não, você não vai embora até que ela ouça a verdade. A verdade completa." "Marina, sai da frente", Roberta disse, mas sua voz estava tremendo. "Não antes de você ouvir isso." Peguei meu celular e comecei a tocar a gravação. A voz de Daniel preencheu o quarto, clara e inegável. "Aquelas outras mulheres não significaram nada, foi só sexo." Roberta ficou branca. "Outras mulheres? Você disse que foram só 2. Daniel abriu e fechou a boca sem saber o que dizer. Continuei tocando. Chegou na parte onde ele me difamava, onde dizia que eu tinha admiração por ele e que eu tinha interpretado mal. Vi a expressão de Roberta mudando, a realização chegando como uma onda. "Roberta", Daniel tentou, "eu posso explicar?" "Explicar o quê?" Ela finalmente explodiu. "Que você mentiu. Novamente? Que você está aqui tentando me manipular novamente. Que você está difamando minha irmã, a pessoa que tentou me proteger desde o início. Amor, não me chama de amor." Roberta estava chorando agora, mas não era o choro frágil de antes. Era choro de raiva. "Sai daqui. Sai da minha frente." Daniel tentou se aproximar dela, mas eu me coloquei no caminho. "Você ouviu ela. Sai." Ele me olhou com tanto ódio que eu quase recuei. Mas então vi além do ódio. Vi o medo. Medo de perder o controle que ele tinha sobre Roberta. "Vocês vão se arrepender disso", ele disse baixo. "Não, Daniel. Quem vai se arrepender é você." Peguei o celular novamente. "Por que essa gravação? Eu vou guardar muito bem. E se você tentar dificultar o divórcio, se você tentar ficar com coisas que não são suas, se você sequer pensar em atormentar minha irmã de qualquer forma, eu vou mandar isso para seus chefes, para sua família, para todo mundo que você conhece. E vou contar exatamente o que você tentou fazer comigo naquele churrasco." A cor sumiu do rosto dele. "Você não tem provas do churrasco." "Não preciso. Tenho sua reputação de traidor serial. Tenho essa gravação admitindo múltiplas traições. E tenho o mais importante, minha palavra contra a sua. E agora finalmente minha irmã sabe quem está falando a verdade." Daniel olhou para Roberta uma última vez, procurando algum sinal de que ela ia defendê-lo. Mas ela estava virada para o outro lado, os braços cruzados, o corpo rígido. "Isso não acabou", ele disse antes de sair. "Sim, acabou", eu respondi. "Acabou há 2 anos, quando você decidiu dar em cima de mim. Você só demorou para perceber." Ouvi a porta da frente bater. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Roberta estava parada no meio do quarto, tremendo.
Eu não sabia se deveria sair ou ficar. Então ela se virou para mim, o rosto destruído. Você estava certa. Esse tempo todo, você estava certa. Não senti satisfação. Não senti vingança cumprida. Só senti cansaço. Eu sei. Eu te chamei de lixo. Eu desejei que você ficasse paraplégica. Ela caiu de joelhos, soluçando. Eu fui tão horrível com você. E você estava só tentando me proteger. Fiquei ali, olhando para minha irmã despedaçada no chão, e senti algo se movendo dentro de mim. Não era perdão, ainda não. Mas era um começo. Me ajoelhei ao lado dela. Roberta, olha para mim. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Você foi horrível comigo. Foi cruel, foi injusta e sim, me machucou profundamente. Mas você também estava sendo manipulada por um sociopata. E eu entendo. Eu entendo que aceitar que você estava errada sobre ele significava aceitar que desperdiçou anos da sua vida. Ninguém quer aceitar isso. Mas isso não justifica o que eu fiz com você. Não, não justifica. Mas explica. Respirei fundo. Eu não sei se consigo te perdoar completamente agora. Vai levar tempo. Talvez muito tempo. Mas eu quero tentar. Porque você é minha irmã. E porque a vida é curta demais para carregar tanto ódio. Ela me abraçou tão forte que doeu. E pela primeira vez em 2 anos, eu abracei ela de volta. Ficamos ali por um tempo, duas irmãs quebradas tentando colar os pedaços uma da outra. Quando minha mãe chegou em casa algumas horas depois, encontrou nós duas na sala conversando. Conversando de verdade pela primeira vez em muito tempo. Eu tinha mostrado para Roberta como fazer denúncia formal das traições para o processo de divórcio. Tínhamos feito uma lista de advogados especializados em divórcio litigioso. Estávamos planejando. Minha mãe ficou na porta da sala, as compras ainda nas mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Minhas meninas, foi tudo que ela conseguiu dizer. Os meses seguintes não foram fáceis. O processo de divórcio foi complicado e feio. Daniel tentou alegar que Roberta tinha abandonado o lar, tentou ficar com mais do que tinha direito, mas nós estávamos preparadas. A gravação que eu tinha feito não foi admitida no processo, afinal, tinha sido feita sem consentimento, mas serviu para nos lembrar de quem estávamos lidando. Roberta conseguiu um advogado excelente, que usou as evidências de traição para garantir que ela saísse do casamento com o que era justo. Foi uma batalha de 6 meses, mas no final, ela conseguiu sua parte da venda da casa, metade dos bens que tinham acumulado juntos e sua liberdade. Durante esse tempo, nossa relação foi se curando devagar. Tivemos recaídas, momentos em que as feridas antigas abriam de novo. Uma vez, durante uma discussão sobre quem ia lavar a louça, Roberta soltou um comentário ácido sobre como eu sempre me achava melhor que ela. Trouxe à tona tudo de novo, e não conversamos por 3 dias. Mas depois desses 3 dias ela bateu na porta do meu quarto. E pela primeira vez, disse as palavras que eu precisava ouvir. Marina, eu sinto muito. De verdade. Sinto muito por não ter acreditado em você. Sinto muito por ter sido cruel quando você estava doente. Sinto muito por todos os anos que desperdicei defendendo quem não merecia ao invés de proteger quem sempre esteve do meu lado. Eu não espero que você me perdoe, mas eu preciso que você saiba. Eu sinto muito. E eu chorei. Chorei porque finalmente tinha o reconhecimento que precisava. Chorei porque podia começar a soltar o peso que carregava. Chorei porque, apesar de tudo, eu ainda amava minha irmã. Eu te perdoo, eu disse. E pela primeira vez, eu quis dizer isso de verdade. Levou quase 1 ano, mas Roberta finalmente conseguiu alugar um apartamento pequeno para ela. No dia da mudança, ajudei ela a carregar as caixas. Minha mãe estava lá também, supervisionando tudo com um sorriso no rosto. Quando terminamos de descarregar tudo, sentamos no chão do apartamento vazio, comendo pizza direto da caixa. Obrigada, Roberta disse de repente. Pelo quê? Por não ter desistido de mim. Mesmo quando eu dei todos os motivos para você desistir. Olhei para ela, para minha irmã que finalmente estava reconstruindo sua vida nos próprios termos. Nós somos família. E família? Família é complicada. Mas vale a pena. Minha mãe levantou seu refrigerante em um brinde. As minhas filhas, que demoraram, mas chegaram lá. Brindamos ali, no apartamento vazio, 3 gerações de mulheres fortes que tinham sobrevivido a tempestades e saído do outro lado. Quanto ao Daniel, ele tentou me enviar algumas mensagens meses depois, tentando se explicar, tentando me convencer de que tinha sido tudo mal entendido. Eu bloqueei o número dele sem responder. Algumas pessoas não merecem nem o tempo que leva para digitar uma resposta. Soube por amigos em comum que ele já estava num novo relacionamento, provavelmente repetindo o mesmo padrão.
Senti pena da nova vítima dele, mas não era minha responsabilidade salvá-la. Cada um precisa fazer sua própria jornada. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, minha relação com Roberta não é perfeita. Ainda temos nossas diferenças, ainda discutimos às vezes. Mas é real, é honesta, e é baseada em respeito mútuo. Ela conheceu alguém novo há alguns meses. Um cara chamado Ricardo, que trabalha como professor e trata ela com uma gentileza que faz meu coração se aquecer. Ela me apresentou ele já no primeiro encontro, nervosa, pedindo minha opinião. E quando eu disse que ele parecia legal, vi o alívio nos olhos dela. Minha aprovação importava. Isso significava alguma coisa. Minha mãe está mais saudável e feliz do que esteve em anos. Diz que finalmente pode dormir em paz, sabendo que suas filhas estão bem, que estamos unidas. E eu aprendi que perdão não é esquecer o que aconteceu. Não é fingir que a dor não existiu. Perdão é decidir que você não vai mais deixar aquela dor governar sua vida. É soltar o peso não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece paz. Aprendi que família é complicada, cheia de falhas e imperfeições. Mas também aprendi que vale a pena lutar por ela, desde que todos estejam dispostos a fazer o trabalho. E aprendi, talvez mais importante, que eu sou mais forte do que imaginava. Que eu consigo colocar limites, me proteger, mas também consigo escolher a compaixão quando é apropriado. Às vezes ainda acordo no meio da noite, lembrando das palavras cruéis que Roberta disse quando eu estava doente. Mas agora, ao invés de deixar a raiva me consumir, eu respiro fundo, lembro da jornada que percorremos e deixo ir. Porque no final das contas, carregar rancor é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. E eu escolhi viver, escolhi curar, escolhi finalmente seguir em frente. E quanto à pergunta que começou tudo isso, se era errado não querer conversar com minha irmã mesmo sendo família? Não era errado. Nunca foi. Eu tinha todo o direito de me proteger, de colocar limites, de me afastar de alguém que me machucou. Família não é uma carta branca para abuso. Mas também aprendi que as pessoas podem mudar. Que reconhecimento genuíno e esforço real fazem diferença. E que às vezes, apenas às vezes, vale a pena dar uma segunda chance. Não para todo mundo. E não sempre. Mas para Roberta, para minha irmã, valeu. E isso, eu finalmente posso dizer com paz no coração, é o suficiente. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!